Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, dando aqui continuidade à nossa aula, né? Agora na segunda parte, eu arrumei aqui esse e-mail para facilitar para a gente. Eu acho que fica melhor a compreensão acompanhando pelos slides, né? E o áudio fica até melhor. Gente, ainda falando sobre inteligência, para fazer a relação dessa parte aqui com o novo assunto, vamos primeiro voltar aqui e rever o que eu falei na última parte da aula, certo? Eu falei, gente, que a psicologia, né, se tratando de inteligência, ela tinha na época duas correntes dominantes. A primeira era o gestaltismo, beleza? Que acreditava que o conhecimento era inato, ou seja, a inteligência já vinha intrínseca do ser humano, certo? Em resumo, ou você nascia inteligente ou nascia não inteligente, certo? Lembra que eu falei também, gente, do behaviorismo, certo? Ou comportamentalismo, que acreditava que o sujeito era condicionado pelo meio. Quer dizer, eles diziam que a inteligência do ser humano era determinada de acordo com as experiências que ele tinha em sua vida, né? Que o meio moldava ou não essa pessoa para ser inteligente, tá certo? Lembra que eu falei também de Jean Piaget, esse carinha aqui, ó, que ele propôs um novo modelo e dizia que o sujeito constrói seu conhecimento a partir de suas próprias ações, lembra, né? Pronto, ele dizia também que, primeiramente, para haver um aprendizado de algo, tem que existir um desequilíbrio. Eu falei aquele exemplo que aconteceu comigo, né? Da direção, que quando eu fui aprender a dirigir, houve esse desequilíbrio, né? Eu fiquei tenso, fiquei nervoso, porque até então era uma situação nova para mim, né? E meu organismo buscava por equilibração, não é isso? E como foi que eu me equilibrei? Primeiramente, houve aquela assimilação, né? Que eu incorporei esses novos elementos, que naquela situação era a marcha, era os pedais, era o volante, era aquela situação de estar dirigindo na pista pela primeira vez com outros carros, não é isso? E depois disso, eu busquei a minha acomodação, que era ajustar meu conhecimento teórico que eu tinha sobre direção à prática que eu estava tendo naquela hora. Então, quando eu me acomodei, depois de ter me assimilado aqui, ocorreu a minha adaptação. Me adaptei àquela situação e assim eu consegui aprender. Beleza, gente. Passou esse período aqui da revisão. Vamos pular para aqui, ó. Esse cara aqui, ó, chamado de Howard Gardner, ele tinha uma teoria que a gente usa até hoje para tudo, que é a teoria das inteligências múltiplas. Beleza, gente? Hoje em dia, vendo por esse lado, pode até parecer um pouco óbvio, mas, gente, na época ele desmistificou tudo que era dito se tratando de inteligência. Beleza? Tudo, tudo mesmo. Então, vamos lá para ler aqui, ó. Foi um psicólogo norte-americano, né, um dos maiores nomes da psicologia humana, destacando-se nos estudos da inteligência. Para Gardner, a inteligência é um potencial de cada um e não pode ser qualificada. Beleza? Vamos para aqui. Em 85, Gardner lançou essa teoria. De acordo com ela, a inteligência humana seria uma capacidade inata, geral e única, permitindo ao sujeito um desempenho maior ou menor em diferentes áreas de atuação. Gente, aí você me pergunta, mas espera aí, Igor, não entendi muito bem, não ficou tão claro. Pessoal, é porque é o seguinte, antigamente as pessoas acreditavam que a inteligência era uma capacidade única, certo? A exemplo do gestaltismo que eu falei lá em cima. Ou você nascia inteligente, ou você nascia muito inteligente, ou você era limitado, certo? Aí Gardner chegou e disse, espera aí, não é assim não. Sabe como é que é? Ele falava que você ser bom em algo não determina que você vai ser bom em tudo, ou vice-versa. Entenderam? Aí, se alguém falasse, mas professor, ainda está um pouco confuso. Tá não, gente, quer ver? Vou dar aqui um exemplo. Sabe Albert Einstein? A gente sabe que Einstein, gente, ele foi um dos maiores ou o maior físico, matemático da humanidade, né? Que até hoje a gente se baseia nas teorias dele. Então, dizem que Einstein ele foi reprovado em português. Dizem que ele não era um bom aluno. Dizem que as teorias dele, as mais famosas, ele não desenvolveu na academia nem na faculdade. Foi tudo em casa. Então, quer dizer, a inteligência do raciocínio lógico da matemática de Einstein era muito aguçada. Já em outras áreas, era comprometida. Beleza? Então, isso que Gardner queria dizer, que a inteligência pode variar de indivíduo para indivíduo. Certo? E outra coisa, ele falava o seguinte, que a inteligência muda de gente para gente e muda também de sociedade para sociedade e de tempo para tempo. Outro exemplo, antigamente, na era pré-histórica, né, os homens caçavam, os homens
coletavam frutos, né? Os homens ficavam de olho na presa. Gardner chamava essa inteligência aí de inteligência naturalista. Naquela época era muito importante. Já na época atual não é tão importante, não é tão usada. Então ela muda também de época para época. Beleza, gente? E outra coisa, ele falava o seguinte, que essa inteligência não era totalmente inata, não era totalmente do meio. Era a junção da condição humana, você já nascia com essa predisposição, e mais o esforço que você tinha do meio ambiente. Outro exemplo, Neymar. Neymar todo mundo conhece, né? Neymar, ele já nasceu com uma inteligência específica, tá certo? Mas Neymar só é Neymar devido também ao esforço que ele fez, ao esforço que o pai dele fez. Então, junto à condição humana, a predisposição que ele tinha a ser um gênio do futebol, mais o esforço que ele teve, né? E formou o Neymar que é hoje. Deu para entender? Ficou claro, não foi? Então, gente, vamos para cá, ó. Para Gardner, as competências intelectuais são independentes umas das outras, tendo sua origem e limites genéticos próprios. Nesse sentido, os sujeitos possuem diferentes graus de cada inteligência. Aquilo que a gente falou lá em cima, não foi? Vamos para cá. Gardner identificou 7 tipos de inteligências, certo? E são elas. Essa parte aqui, pessoal, é a parte, digamos assim, mais chatinha do assunto, né? Eu até botei aqui algumas fotos para ilustrar exemplos de cada uma das inteligências que eu vou falar aqui agora. Vamos lá. Esse aqui, como a gente está vendo, é Albert Einstein, né? A inteligência lógico-matemática que eu usei naquele exemplo de cima. É a habilidade para desenvolver equações, resolver cálculos e resolver problemas abstratos. Sua manifestação é uma das que as pessoas consideram como inteligência tradicional. Então, ele fala isso, pessoal, porque antigamente, se você era um gênio da matemática, você era considerado um inteligente, um sábio, né? E se você era um gênio do futebol ou de algum outro esporte, você não era considerado inteligente. Você era, no máximo, um craque, né? Então, gente, especialmente na escola, né? Ela é típica de quem manda bem em contas, em lógica e em estratégia. Beleza. A segunda inteligência é a linguística. Esse cara aqui, ó, é o William Shakespeare, certo? Eu vou ler aqui, ó. Algumas pessoas têm muita facilidade para lidar com palavras. Isso é verdade, né? Elas possuem um tipo de inteligência que permite analisar informações e desenvolver produtos de linguagem escrita e oral, como discursos e livros, sempre encontrando o melhor jeito de comunicar grandes ideias. É bastante requisitada e apreciada na escola, já que a maioria das provas e exercícios é por escrito. Então, gente, ó, olha só. Olha como não há aqui um exemplo de equidade. A inteligência linguística, ela é muito requisitada na escola. E uma criança com dislexia, ela não tem esse tipo aqui de inteligência. Ó. A leitura, a escrita, a parte da fonética é afetada. Aí é meio que covardia, né? Competir com outros alunos que têm, assim, uma inteligência linguística, digamos, normal, típica, com esse tipo de criança. Não é verdade? Mas vamos para baixo. Terceiro tipo de inteligência. A inteligência musical. Esse cara aqui, ó, é Mozart. Mozart parece que ele compôs sua primeira sinfonia com 5 anos de idade. Então quer dizer, né? É basicamente um dom ou uma inteligência musical aqui muito aguçada. Vamos lá, o nome já entrega. É aquela que permite a uma pessoa produzir, recordar e estabelecer sentido em diferentes padrões de som. A sensibilidade musical se manifesta ao ouvir, cantar, compor e tocar instrumentos. Gente, um exemplo bem claro. Para quem é de Pacifica vai conhecer logo. Sabe aqueles caras? Eles são carpinteiros. Acho que é Pelé e o outro irmão dele é Poca. Eles tocam instrumentos de corda, de pele, muito bem. Eles são realmente gênios da música aqui. Mas eles não sabem ler e não sabem notas musicais. Aí como é que se explica um negócio desse? Já nasceram com essa predisposição musical. Eles têm essa inteligência musical. Porque você tocar um violão sem saber de nota é impossível, mas eles conseguem. Então aqui em Pacifica tem um exemplo claro disso aí, ó. A inteligência naturalística. Esse cara aqui é Charles Darwin, que foi aquele cara que fez a teoria da evolução, tá certo? Típica daqueles que têm uma forte ligação com a natureza e uma habilidade incomum para identificar e distinguir animais, plantas, formações climáticas e outros elementos do mundo natural. Na escola, quem tem essa inteligência bombando se dá bem em biologia e geografia. Aquele exemplo que eu falei dos homens da pré-história que
tinha habilidade para caçar, habilidade para colher frutos, né? Saber se vai chover, saber se o animal é uma presa fácil e por aí vai. Tá certo? Olha quem está aqui, ó, Neymar. A inteligência corporal sinestésica é a capacidade de usar o próprio corpo e seus movimentos para solucionar problemas ou criar produtos. É a mais requisitada, por exemplo, nos craques de futebol, nos ginastas, nos bailarinos, desculpa, e nos artistas em geral. Beleza? Neymarzinho aqui, ó. Vamos para frente. Inteligência espacial. Esse aqui é Santos Dumont. Tem gente que não sabe se orientar um mapa, não consegue estimar medidas e não é capaz de montar um bom look. Por outro lado, os mestres dessa inteligência têm uma habilidade extra para reconhecer o espaço e pensar em termos de cores, formas e medidas, manipulando tanto as grandes quanto pequenas imagens. Entenderam? É a espacial. Esse texto aqui que eu botei para vocês, eu achei legal porque ele é bem suave, né? Bem informal, que facilita bem a parte de entender. Vamos lá. Esse cara aqui, ó, é Mahatma Gandhi, certo? E ele é um exemplo claro de inteligência interpessoal. Vamos ler aqui, ó. Sabe aquele seu amigo que é o melhor ombro na hora que você precisa chorar, que entende fácil tudo que você está sentindo, sabe te consolar e sabe propor soluções para os seus problemas? É o psicólogo da roda de conversa, né? Ele é bem desenvolvido nesse tipo de inteligência, que reconhece e trabalha os desejos e humores dos outros, certo? Ela é útil na hora de estudar em grupo, por exemplo, ou gerenciar uma equipe. Então, gente, quem tem inteligência interpessoal são aquelas pessoas que têm bastante empatia, que se colocam no lugar do outro. Eu acho que os psicólogos, grande parte, os que realmente gostam de ser psicólogo, têm essa inteligência aqui ó, bem aguçada, interpessoal, beleza? Agora, aqui de baixo, a inteligência intrapessoal é diferente, tá certo? Vou ler aqui. É o universo interpessoal. O indivíduo usa a inteligência para se autoconhecer. São as pessoas com um grande grau de autonomia, capazes de reconhecer suas próprias intenções, motivações e opiniões. Essa autoanálise pode colocá-las em boa posição para refletir sobre a condição humana, seja por meio de textos filosóficos, seja por meio de grandes romances. Então, gente, em resumo, a intrapessoal, diferente da interpessoal, que é se colocar no lugar do outro, é basicamente se autoconhecer. É você lidar bem com seus próprios sentimentos e ser resiliente nesse ponto. Entendeu? Esse cara aqui ó, é Nietzsche. Nietzsche tem uma teoria do super-homem, que o homem realmente atinge o nirvana, que é a perfeição, quando ele consegue controlar os seus próprios instintos. Então, Nietzsche, segundo ele mesmo, ele se conhecia bastante, né? Então, era uma pessoa que tinha inteligência intrapessoal. Então, por exemplo, aqui para ficar mais claro, se você tem um casamento e a sua esposa, seu esposo é descontrolada, por tudo ela tem crise de choro e ela chora bastante, joga as coisas em você, briga, quer acabar com o casamento, depois volta, certo? Se ela não tem nenhum problema psicológico nem psiquiátrico, é porque ela não tem nenhuma inteligência intrapessoal, tá certo? Ela é totalmente descontrolada e não tem conhecimento de si própria. Gente, beleza? Deu para entender tudo aqui direitinho. Pessoal, espero que tenha gostado dessas aulas aqui. Fiquem aí à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, não hesitem em perguntar, tá certo? E até nosso próximo encontro. Se Deus quiser, até mais.